Olá, tudo bem? Oração pela família, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, pelos pais, orando pela minha família. É o tema de hoje. Eu trago um texto bíblico que está em Jó 1:4. Terminado o rodízio dos banquetes, Jó mandava chamar os seus filhos para os purificar e, levantando-se de manhã cedo, oferecia sacrifícios em número correspondente a todos eles, porque dizia: quem sabe os meus filhos não pecaram ofendendo a Deus no seu coração? Assim fazia Jó constantemente. Jó fazia isso para purificar os seus filhos. Então ele fazia um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Naquele tempo, no Antigo Testamento, era baseado em oferecer animais ao Senhor. Hoje é oferecer a oração. Hoje é oferecer ao Senhor a nossa intercessão pela família. Olha, é muito importante orarmos pela nossa família, pelos nossos familiares. É muito importante por quê? Porque há uma guerra contra a família, há uma guerra espiritual contra a família. Há uma guerra espiritual querendo trazer o mal para a família. Você já viu na família, na sua família, pessoas sofrendo de vícios, de fim de família, casamento, separações, frustração nos relacionamentos, bancarrota, pessoas quebrando, pessoas não conseguindo dormir direito, pessoas com ansiedade, pessoas com problemas variados na família. Esses problemas tendem a se repetir de geração em geração. Jó entendia que às vezes os filhos poderiam ter cometido certos erros. E ele, como um pai responsável pela sua família, intercedia pelos seus filhos. Intercedia. Embora os filhos fossem mais velhos, já tivessem mais idade, fossem maior de idade, Jó não deixava de interceder pela sua família. Interceder é se colocar entre a pessoa e Deus. Então Jó se colocava entre os seus filhos e Deus. Por exemplo, se os seus filhos tivessem cometido um erro e que tivessem ofendido a Deus com aquele pecado, com aquele erro, Jó se colocava entre eles dizendo: Deus, perdoa os meus filhos, perdoa a minha família, perdoa a minha esposa, perdoa meu marido. Então nós aprendemos também na guerra espiritual fazermos uma oração chamada de oração por identificação. Como é assim? Às vezes um familiar não se arrepende daquele pecado. Talvez os filhos de Jó, alguns deles, quem sabe, cometeram erros e eles pessoalmente não estavam muito preocupados com isso. Então Jó se identificava com eles. Jó intercedia por eles. O que é essa oração por identificação? É se colocar no lugar de. Daniel fez essa oração também. Daniel, orando pelo seu povo, disse: Deus, temos pecado contra o Senhor. Nossos pais, nossos reis, nossas autoridades, temos feito o mal contra o Senhor. Daniel mesmo não tinha feito mal contra o Senhor. Daniel era um homem de Deus. Daniel era dedicado a Deus, um profeta do Senhor. Daniel pessoalmente não tinha feito, mas ele fazia parte de uma família que tinha ofendido ao Senhor, a família de Israel. Ele tinha feito parte dessa família e então ele pedia perdão, se identificando e se colocando junto. Então, quando eu oro pela minha família, eu digo: Deus, perdoa a nossa família, perdoa a minha família, perdoa os meus filhos, a mim e minha esposa. Eu me coloco junto, ainda que eu não tenha cometido os pecados dos meus filhos ou de um outro familiar. Eu oro como se eu fizesse parte daquele grupo, como na verdade eu faço parte. Então essa é uma oração por identificação. Se a sua família está passando por problemas, peça perdão a Deus
pelos erros que aconteceram na família, pelos pecados que aconteceram na família, pedindo perdão por identificação. Deus quer abençoar as famílias. A palavra de Deus promete que nós veremos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Isto é, nós vamos ter vida longa e ver os nossos filhos abençoados. Também a palavra promete que a nossa esposa, falando do homem de Deus, a nossa esposa seria como uma videira frutífera. E os nossos filhos, né, seriam como oliveiras ao redor da mesa, falando de abundância, de alegria, de produtividade, prosperidade. Então a Bíblia promete longevidade de vida para nós, para a família. Então nós podemos orar por uma vida longa e feliz, conforme Jesus diz em João 10:10, que ele veio para nos dar vida abundante, uma vida longa e abundante, longa e feliz. E também nós podemos orar para que a nossa esposa, e que é um familiar, seja como uma videira frutífera. Sabe aquela alegria quando vem as uvas, alguém que tem o parreiral, as videiras, né? Aquele momento tão precioso, né, de comer as primeiras uvas. Hoje aqui nesse tempo no Rio Grande do Sul nós temos a colheita das uvas. Então é tão lindo, um cheirinho tão bom, tão maravilhoso. Isso é vida. A nossa família foi projetada por Deus para termos vida, vida abundante. Então, não aceite nada menos do que vida abundante na tua família. Sabe, muitos dizem que nasceram numa família problemática, numa família pobre, ou numa família com muitos problemas, e esse era o destino, né? Eles foram destinados a isso. Querido, Deus não destinou ninguém para a miséria. Deus não destinou ninguém para a derrota. Deus não nos criou para sermos derrotados, para vivermos uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida problemática. Deus nos fez para termos vitória. Então não aceite a ideia de que você nasceu numa família problemática e vai ser isso mesmo e não tem como mudar. Tem como mudar pela fé, pela oração, pela luta, pelo estudo, pelo trabalho, mudando rotina, abandonando vícios. Tem como mudar sim, abandonando a ira, a amargura, o ressentimento. Tem como mudar. Creia que Deus quer mudar a tua história e você tem como mudar a tua história, a história da tua família. Então, não permita a ideia de que você nasceu para ter esse tipo de vida, você nasceu para sofrer, né? Eu nasci nessa família, né? Pena que eu não nasci numa família rica, numa família diferente, mas como eu nasci nessa família, fazer o quê, né? Você pode mudar a tua história e a história da tua família. Você pode mudar a tua história. Creia nisso. Porque olha só, se o diabo coloca na mente da pessoa que ela nasceu para ser pobre, para estar naquela situação difícil, doente, triste, para ter uma família brigando o tempo todo, uma família que está falando palavras ruins o tempo todo, uns aos outros. Se a pessoa acredita nessa mentira do inimigo, o inimigo já venceu. É parecido com dois times, por exemplo, que vão disputar algo. Um time pensa, nós somos muito fracos mesmo, nós só vamos jogar por jogar, mas nós vamos perder feio, nós não temos jeito, é só fazer de conta, porque o outro time é muito forte e certamente eles vão vencer. Se entrar com essa mentalidade, já entra derrotado, né? E assim é na vida, na família. Eu posso mudar a história da minha família, eu posso mudar a minha história. E é por isso que nós estamos aqui. E o que nós vamos fazer? Orar, crer e orar. Vigiar e orar, crer e orar, ok? Jó orou pelos seus filhos,
fez sacrifícios pelos seus filhos. Cada filho ele colocou diante do Senhor e disse: quem sabe meus filhos tenham feito algo errado e quem sabe Deus esteja zangado com eles, então eu vou interceder pelos meus filhos. Vamos interceder pela nossa família? Vamos orar pela nossa família? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pelos nossos familiares. Pedimos perdão por identificação em relação aos pecados da nossa família. Perdoa-nos, Pai. Perdoa nós, os nossos pais. Perdoa, Senhor, os erros que cometemos em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, andar em novidade de vida. Queremos ser uma família vitoriosa, uma família feliz, uma família cheia de paz, uma família que quebra as maldições, uma família que rompe com toda a marra, que rompe com tudo aquilo que tem prendido na miséria, nos problemas, nas brigas. Em nome de Jesus, nós queremos ser uma família conforme a tua palavra diz. Uma família que ao redor da mesa, como uma videira frutífera, como oliveira cheia de frutos. Abençoe grandemente cada família. Eu oro por cada família, Senhor, e que todos sejam abençoados. Que todos sejam abençoados. Oro também por aqueles familiares que estão distantes um do outro afetivamente, porque eles estão brigados. Pessoas que têm raiva uma da outra, pessoas que não perdoam umas às outras. Eu oro agora e que se quebre todo o jugo, todo o muro de separação caia em nome de Jesus. A bênção do Senhor esteja sobre essa família. A bênção do Senhor esteja sobre essa família e que eles voltem a ter relacionamento. Que um dos dois caia em si e procure, e mande uma mensagem, e ligue, e procure para conversar, em nome de Jesus. Amém. Querido, você tem problema com algum familiar? Vai e pede perdão. Vai e se humilha, porque é melhor você restaurar os relacionamentos da tua família do que viver com esse peso, cortar volta, sempre nos momentos da família, aquela pessoa não pode estar junto, ou se ela está, você não pode estar. Se alguém convidar, tem que convidar um e não convidar o outro. Então, perdoe. É melhor para ti, é melhor para ele, é melhor para toda a família. Shalom, shalom.